Bem, amigos, como nessa quarta tarefa, né, do nosso curso de Excel intermediário, houver algumas dúvidas, houver alguns comentários, eu gostaria de fazer esse exercício do PROC-V com essa especificidade da questão dessas dúvidas, né? Então, eu criei uma tabelinha de agenda telefônica, foi o que o pessoal aí sugeriu. E como é que surgiria? Como é que eu faria essa agenda telefônica? Eu vou usar o PROC-V do mesmo jeito que eu usei na questão do cadastro. Houve uma situação que eu até falei, né, inclusive acho que respondi aí, dizendo que teria que ser em ordem crescente. Né? No caso, a coluna A teria que ser em ordem crescente. No primeiro exercício, como era cadastro, eu botei o cadastro na coluna crescente. Lembra? Era 1, 2, 3, 4 aqui no nome. E eu falei que esse nome deveria estar numa ordem crescente. Só que eu fui testar aqui agora e não está se exigindo mais. Bom, como é que seria isso? Vamos lá. Eu colocaria aqui, né? PROC-V. Uma outra pergunta que foi feita lá, dizendo que na hora que clicava na função, não aparecia a possibilidade do PROC-V aqui. Veja bem, quando a gente clica nessa função, já vem default aqui que é a mais recente usada. Tá? Quando a função não está aqui nas mais recentes usadas, eu posso clicar, posso escolher qual opção eu quero. Tá? Se eu colocar em todas, vão aparecer todos os tipos de funções. Se eu botar só financeira, só financeiro. A PROC-V é uma função de procura e referência. Então, se eu clico aqui, ela vai estar aqui no meio da... Está vendo aqui? A PROC-V, que é a função de referência. Caso eu não saiba qual que é, eu clico em todas. Aí vai aparecer aqui, estão todas as funções possíveis do Excel. O PROC-V tem que estar aqui também. Vamos achar PROC-V. PROC-V. Está aqui. Beleza. Então eu vou fazer. Qual é o valor procurado? Vou colocar aqui, né? É onde que eu vou colocar o nome, já que agora eu vou procurar pelo nome, né? Qual é a matriz tabela? A minha matriz tabela é essa, né? Do A1 até o B15. O índice da coluna, eu vou colocar o nome e eu quero então a coluna 2, que é onde vem o telefone. E eu só quero os valores verdadeiros, né? Então 0. Ok? Então dou OK e vou colocar lá. Então se eu botar, por exemplo, Rodrigo Silva, eu escrevi errado? Rodrigo da época, eu escrevi errado. Tem que ser Rodrigo da Silva, né? Rodrigo da Silva. Pronto, aí aparece o número lá. Tem que ser do mesmo jeito que está escrito aqui. Se for escrito de qualquer forma, por exemplo, vou botar aqui José. Só José ele não acha. Tem que ser o José Maria. Ele vai procurar os mesmos caracteres. Né? José Maria, ele acha. Ao meu entender, isso aqui não funcionaria se não tivesse em ordem crescente. Só que na hora que eu fui testar, funciona. O que é melhor ainda, né? Que não tem que ficar fazendo nada ficar em ordem crescente. Então seria isso. Tá? Eu colocaria o nome aqui, tem que estar escrito da mesma maneira. Tá? E eu coloco o nome e ele me traz o telefone. A agenda seria isso. Para eu procurar aqui a função, fica mais fácil clicando em todas, porque aí aqui no hall das funções vão aparecer todas as funções. Eu caço elas aqui então. E aí eu queria até acrescentar uma situação que o nosso amigo Paulo Rezende fez aí. Eu achei legal que ele fez no exercício dele. E eu vou abrilhantar a aula então com a ajuda do nosso amigo, do Paulo Rezende. O que ele fez? Ele fez o seguinte, por exemplo, quando eu escrevo um nome qualquer que não esteja na lista, aparece essa função de erro aqui, ó. Tá vendo que é um erro? Esse jogo da velha, ND, está demonstrando que ele não encontrou o que está aqui. Existe uma função que quando isso aqui acontece, eu posso fazer uma função juntando várias funções, né? Na verdade, ele juntou 3 funções. A função se,
a função erros e a função procv. Que quando eu ponho uma coisa qualquer aqui, eu posso escrever, por exemplo, não encontrado. Foi o que ele fez lá na tabela dele. Aí como é que ele fez? Ele usou a função se que nós já conhecemos. Ok? Vamos lá. A função se que nós já conhecemos e botou lá, né? Vamos lá. Igual se, abre parênteses. E aí ele vai utilizar essa função, chama erros, que é essa aqui, ó, erros, tá vendo? Erros. Essa função, ela vai trazer, ela vai buscar um valor. Se esse valor for falso, veja que eu estou fazendo uma função se. Então estou dando uma condição para ele. Se essa condição que eu der para ele for falso, eu vou dar então uma resposta. Se não for falso, dá outra. Então vou fazer o procv, tá? Ó. Procv, abro parênteses, e aí é o que nós já conhecemos. Qual é o valor procurado? É esse aqui que eu vou escrever. Qual é a matriz tabela? É esta aqui que nós fizemos. E qual é a coluna que eu quero? É a 2. Só quero as colunas verdades. Fecho, fecho. Beleza? Então, estou dando uma condição para ele. Se isso aqui der errado, tá? Ele vai me voltar a informação de não encontrado. Opa! Não encontrado. Se não, lembra do se? Se não, faço de novo procv. Procv, a mesma coisa. Parênteses. Qual o valor procurado? É o D3, nem isso que é o nome. Qual é a matriz tabela? Nome, telefone. E qual é a coluna que eu quero? A resposta é a coluna 2. Se não, 0. E fecho tudo agora. Ok? Beleza, olha só. Como eu não escrevi nada, aqui não tem nada e não botou. Se eu botar José, ele dá que não está encontrado. Mas se eu botar agora José Maria, ele me traz o número do telefone. Fica mais bonito visualmente, né? A tabela, né? E te dá uma informação mais concreta, né? Que ele não encontrou. Entendeu? Então foram usadas 3 funções juntas. O se, esse erros e o procv. Veja que ele usou, né? Como o se é o principal aqui, ele usou. Se essa informação for falsa, então escreva isso aqui, não encontrado. Se não, aí procv e dá a resposta que é o procv. Ok? Muito legal essa conjugação que o nosso amigo fez aí, o Paulo Rezende, fez com as funções. Fica de exemplo para a gente aí. Bom, amigos, eu agradeço aí a atenção de vocês. E se vocês quiserem mais algum apoio, alguma ajuda, é só me pedir, viu? Muito obrigado por tudo.